paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem com a sua família, na presença do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 2. Eu não vou ler o texto para não ficar muito longo o vídeo, mas você pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2 para conhecer a história de Moisés, porque ele tem muito para nos ensinar. Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó e ele cresceu no Egito. Mas ele amava muito o povo dele, o povo hebreu. E depois de grande, ele sentiu saudades do povo e resolveu ir lá para ver o povo dele, para matar saudades. E ele viu como que o trabalho deles era duro, porque eles eram escravos dos egípcios. E eles eram muito maltratados por parte dos egípcios. E no versículo 11, nós vemos que Moisés saiu aos seus irmãos e viu que um egípcio estava espancando um hebreu, que era do seu povo. E ele se indignou muito com isso e resolveu agir por conta própria. E ele matou o egípcio e escondeu o egípcio na areia. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava olhando e cometeu o assassinato. Só que ele esqueceu que Deus é onisciente, nada se esconde aos olhos de Deus, nada fica oculto aos olhos de Deus. E ele pensou que isso não iria ser descoberto. Mas alguém viu ele fazer isso. Precisamos desenterrar os egípcios. Tem muita gente que tem egípcio enterrado na areia. Tem pecado oculto. Tem egípcio enterrado na igreja e o pior, no altar, em cima do púlpito. Tem pastores, tem diáconos, tem presbíteros que estão pregando a palavra do Senhor, mas nada acontece, a igreja fica fria. Por quê? Porque tem egípcio enterrado na areia, está com pecado oculto. Você pregar a palavra com pecado oculto, não acontece nada, a palavra é vazia. E pior, traz maldição para você. Moisés, ele não pediu a orientação de Deus sobre o que ele devia fazer, ele não esperou na justiça de Deus, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Nós às vezes ficamos indignados também com coisas que acontecem contra os cristãos, mas nós não podemos agir pela nossa vontade, nós não podemos agir pela nossa justiça, nós temos que orar e esperar a justiça de Deus, e Ele vai fazer justiça. Aleluias. Glória a Deus. Moisés, ele enterrou o egípcio e depois saiu. Pensou que ninguém ia descobrir, né? Só que no versículo 13, ele tornou a sair no dia seguinte e viu 2 homens hebreus do povo dele brigando. E aí ele foi lá e falou: por que você está ferindo o seu próximo, né? E aí ele disse: quem é você para nos julgar? Você pensa em nos matar como matou o egípcio? Aí Moisés viu que o erro dele foi descoberto. E aí Faraó, ouvindo isso,
mandou matar Moisés e ele teve que fugir. Então, não adianta querer esconder o pecado. Deus sabe de tudo. Você pode enganar o mundo inteiro, mas você não engana Deus. Desenterre o seu egípcio da areia, porque Jesus está voltando e não vai demorar muito. E quando ele voltar, não vai ter tempo para isso, não vai ter tempo para se arrepender. Então, arrependa-se hoje, confesse o seu pecado oculto. Você não precisa confessar para os outros, confesse para Deus. Dobre seus joelhos, confesse a Deus. Arrependa-se enquanto é tempo, porque Deus quer que todos se salvem. Deus não quer perder uma ovelha dele. Deus não tem prazer em condenar um filho seu. Deus tem prazer que todos se salvem. Então desperta, não faça como Moisés, não enterre o seu egípcio, confesse. Ah, eu errei, eu sou falha, tudo bem, mas eu peço perdão para o Senhor e o Senhor, Ele te ama tanto que Ele trouxe essa palavra dura para você, para te confrontar com o seu pecado, porque Ele te ama, Ele quer que você se conserte. Deus corrige a quem ama. Aleluia. É como nós que quando corrigimos o nosso filho, nós falamos uma palavra dura para o nosso filho, o nosso coração dói, mas nós sabemos que é preciso fazer isso. E Deus está falando hoje, desperta, desperta, confessa o teu pecado oculto, para que você possa subir com a igreja no dia do arrebatamento, para que você possa alcançar a salvação, porque no céu não vai entrar pecado, não. No céu não vai entrar ninguém com pecado oculto. Portanto, receba essa palavra com amor e com gratidão, porque Jesus te ama muito. Confesse o seu pecado e receba o perdão de Deus, porque Ele está pronto para te perdoar. Que Deus te abençoe.